Olá, queridos alunos e alunas do segundo ano que me acompanham por meio deste vídeo do canal Páginas Difíceis da Física. Neste vídeo, pessoal, eu gostaria de corrigir e resolver com vocês e para vocês as questões sobre termometria que eu passei na última aula. É uma lista com oito exercícios, tá? E nós vamos começar a resolver agora essa lista. Então vamos lá. A primeira questão é a seguinte: julgue as afirmações abaixo. A escala Celsius atribui 0 graus para o ponto de fusão do gelo e 100 graus para o ponto de ebulição da água. Essa é uma alternativa verdadeira. A escala Celsius tem dois pontos fixos, tá certo? Quais são os pontos fixos da escala Celsius? O ponto de gelo, ou ponto de fusão do gelo, que é 0, e o ponto de vapor, ou ponto de ebulição da água, né, ao nível do mar, na pressão normal de uma atmosfera, que ele chamou aí de 100 graus na sua escala. Item 2. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Verdadeira também. Né? O zero da escala Kelvin, o zero absoluto, o mais frio dos frios, é a temperatura aí de menos 273, na verdade, 0,15, né? Mas ele desprezou esse quebradinho, então menos 273 graus Celsius. Item 3, pessoal, 1 grau na escala Celsius equivale a 1 grau na escala Fahrenheit. Essa é falsa, tá bom? Por quê? Porque as escalas Celsius e Fahrenheit, se a gente comparar, né, a gente vai ver que elas não têm o mesmo tamanho. Vocês devem lembrar que o tamanho da escala Celsius é 0 até 100, então o tamanho é 100, né, pessoal? Isso para o ponto de fusão, né, da água, e aqui o ponto de ebulição. E isso, né, na escala Fahrenheit, corresponde a que valores, pessoal? 0 e 100 também? Ou, por exemplo, de 100 a 200? Ou de 200 a 300? Com o tamanho 100? Não. Aqui a gente viu que o ponto de fusão da água na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água 212 graus na escala Fahrenheit. Tá? Aqui é graus Celsius, aqui é graus Celsius. O tamanho aqui da escala Celsius é 100. O tamanho aqui da escala Fahrenheit não é 100, né? É 180, né? É só fazer 212 menos 32. Então, quer dizer que se eu pegar aqui 1 grau na escala Fahrenheit ou Celsius, não vai ser igual a 1 grau na escala Fahrenheit, tá bom? Se fosse na escala Kelvin, pessoal, vocês lembram que na escala Kelvin nós temos o ponto de fusão da água 273, né, Kelvin, e o ponto de ebulição da água na escala Kelvin 373. Então olha que interessante, o tamanho aqui da escala Kelvin entre os pontos de fusão e ebulição, claro, é 100, né? A diferença aqui é 100, que é igual da escala Celsius. Então, quer dizer, uma variação de 1 grau na escala Kelvin é igual à variação de 1 grau na escala Kelvin. Olha que interessante. Então, a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Já a variação de temperatura na escala Fahrenheit, né, não é igual à variação de temperatura na escala Celsius ou na escala Kelvin. Questão 2. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Então vamos apagar aqui, porque nessa questão 2 agora
nós vamos ter que fazer conta. Vamos ter que abrir aí uma conta, né? Aplicar a fórmula. Então, vamos lá. Então, eu quero achar a temperatura que é igual na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Então, nós precisamos pedir auxílio, recorrer à nossa fórmula, a nossa expressão, que eu já deduzi numa videoaula, que você já deve ter assistido, a fórmula entre as escalas Celsius e Fahrenheit, que é esta que aqui está. TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180. Essa fórmula ela vem da comparação, da proporção que eu faço entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Bom, eu quero então saber, eu quero então saber qual é a temperatura que é igual, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Então, ou seja, eu quero achar a temperatura TC que é igual à temperatura TF. Né? Qual é a temperatura que é a mesma, tanto em Celsius quanto em Fahrenheit? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Como TC é igual a TF, ou vice-versa, TF igual a TC, eu posso substituir aqui o TF por TC. Então, na minha fórmula, eu só fico tudo em função de TC. E aí eu descubro quem é o TC. Né? Então, vamos lá. Eu já vou multiplicar aqui cruzado, tá bom? Já vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 180 vezes TC é 180 vezes TC. Isso é igual a 100 vezes TF menos 32. Só que o TF eu troco por TC, já que são iguais. Então, vai ficar 100 vezes, abre o parênteses, né? TC menos 32. Então, era TF, mas o TF agora é igual a TC, porque eu quero saber qual é a temperatura que é a mesma, se é que ela existe, né, pessoal? Muito bem, vamos lá. Eu vou fazer aqui embaixo, porque senão o meu quadradinho aqui vai acabar tampando, né? Então, vamos lá. 180 TC igual. Aqui eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação. Então, 100 vezes TC é 100 TC menos 100 vezes 32 vai dar 3.200. Bom, agora eu vou somar os termos semelhantes, né, pessoal? Então, 180 TC, esse 100 TC ele está positivo, vou passar para o lado esquerdo negativo. Então, vai ficar 180 TC menos 100 TC, que vai dar 80 TC. Igual, do lado direito, ficou o número menos 3.200. Eu quero, então, o valor de TC, 80 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 3.200 dividido por 80. Ou, posso cortar um zero aqui, né, de cada, ou menos 320 dividido por 8. Fazendo essa conta na calculadora, menos 320 dividido por 8, né, vai dar menos 40, né? Não precisa nem calculadora, né, pessoal? Uma conta bem tranquila de fazer. Menos 40 graus na escala Celsius. Mas como TC é igual a TF, isso aqui também é igual a menos 40 na escala Fahrenheit. Não é isso, pessoal? Então tá aí. A temperatura de menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus na escala Fahrenheit. Tá ok? Então, corrigimos aí a questão de número 2. Questão de número 3, da Unesp. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Então, ele está perguntando a variação de temperatura, né, pessoal?
Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui minha lousa branca, né? Esse exercício tem um jeito fácil, né? Um jeito trabalhoso, difícil de resolver, e tem um jeito mais fácil, tá? O jeito mais trabalhoso seria você pegar essa temperatura, né? De 25 graus Celsius, passar para Kelvin, essa de 80 passar para Kelvin e achar a variação, tá? E também fazer a mesma coisa para Fahrenheit, tá bom? Só que, se você lembrar daquilo que eu expliquei para você no comecinho, vamos lá. O tamanho da escala Celsius é 100, não é isso? Então é de 0 até 100, né? Então aqui eu estou na Celsius, tá bom? Na escala Fahrenheit, sempre comparando os mesmos pontos fixos, né, pessoal? Ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Aqui eu tenho 32 e aqui eu tenho 212. Isso aqui na escala Fahrenheit, não é isso? E na escala Kelvin? Bom, na escala Kelvin eu tenho 273 para o ponto de fusão do gelo, né? E 373 Kelvin, a temperatura que a água ferve, né? Ao nível do mar. Então tá aí. Então aqui o tamanho é 100, aqui é 180 e aqui é 100 também, né, pessoal? Então quer dizer, a escala Celsius. Então aqui vamos pegar um tamanhozinho aqui. Vamos pegar um ΔT, tá bom? O que é ΔT? Variação de temperatura na escala Celsius. Vamos pegar um ΔT também, o mesmo ΔT, né? Na verdade não vai ser o mesmo, porque o tamanho aqui em Fahrenheit é diferente. Então eu vou pegar aqui um ΔTF, que é a variação de temperatura em Fahrenheit, e eu vou pegar um ΔT na escala Kelvin, variação de temperatura na escala Kelvin. Ora, meus queridos, como a escala Celsius tem o tamanho igual a 100, igual da escala Kelvin, então a variação de temperatura, olha só, em Celsius, se eu pegar esse tamanhozinho aqui e dividir pelo tamanho total da escala, que é 100, eu posso fazer uma proporção, eu posso fazer aquilo que eu fiz na aula, no quadro, quando eu fui deduzir a fórmula, né? Igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre, qual que é o tamanho total aqui da escala? 212 menos 32, 180. E isso é igual a variação de temperatura em Kelvin sobre tamanho total. 373 menos 273 dá 100 também. Então, olha que interessante. A variação de temperatura em Celsius sobre 100 é igual à variação de temperatura em Kelvin sobre 100. Como os denominadores aqui de Celsius e Kelvin são iguais a 100, isso significa que os numeradores são iguais, né, pessoal? Então, quer dizer que o ΔTC é igual ao ΔTK. É aquilo que eu falei para você. A variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Guardem isso, isso é importante. Agora, de Celsius para Fahrenheit, o que você pode fazer, né? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse... Vamos esquecer agora o Kelvin, tá? Eu vou pegar esse 180, vou passar ele para cá, ó, multiplicando. Então, se eu quiser achar a variação de temperatura em Fahrenheit, em função da variação de temperatura em Celsius, vamos lá, eu pego esse 180, jogo ele multiplicando, né? Então, 180 vezes a variação de temperatura em Celsius sobre 100. Aí eu posso dividir, pessoal, 180 por 100 vai dar quanto? Vai dar 1,8, né? Então, guardem isso, a variação de temperatura em Fahrenheit
é 1,8 vezes a variação de temperatura em Celsius. De posse dessas informações, então você consegue resolver esse exercício de forma bastante tranquila. Vamos lá, qual é a variação de temperatura em Celsius aqui dessa água? De 25 para 80, variou quanto, pessoal? De 25 para 80, variou quanto? É só fazer 80 menos 25, né? Na escala Celsius, 80 menos 25 dá 55 graus na escala Celsius. Mas como a variação na escala Kelvin é igual à variação na escala Celsius, isso aqui eu também posso dizer que é igual a 55 Kelvin. E para achar a variação de temperatura em Fahrenheit, você vai fazer 1,8 vezes a variação de temperatura em Celsius, que é 55. Né? Ou variação de temperatura em Kelvin também, que é igual. Aí, se eu fizer na calculadora, 1,8 vezes 55 dá lá 99. 99 graus na escala Fahrenheit. Dessa forma, eu resolvo esse exercício de forma bem tranquila, tá? Não preciso ficar convertendo, né, tanto o 25 quanto o 80 para Celsius, para Kelvin, depois para Fahrenheit, aí depois faz a diferença, dá bem mais trabalho. Então, desse jeito aqui, eu acredito que você resolve com mais facilidade e mais rapidez esse exercício, tá bom? Vamos para a questão 4, pessoal. Uma escala termométrica E adota os valores menos 10 graus na escala E para o ponto de gelo e 240 graus E para o ponto de vapor. Qual a indicação que na escala E corresponde a 30 graus na escala Celsius? Muito bem. Então vamos fazer um comentário rápido. As escalas termométricas aí elas são arbitrárias, né? Você inclusive pode criar, você pode fazer a sua escala termométrica com o seu nome, tá bom? E as escalas termométricas são arbitrárias, com exceção da escala Kelvin, que é a escala absoluta de temperatura, né? Que possui um zero aí absoluto, baseado em propriedades físicas fundamentais. Bom, então a gente está na questão 4 agora? Questão 4, né? Então vamos lá. Na escala E, eu tenho menos 10 para o ponto de gelo e 240 para o ponto de vapor. Vamos lá, vamos fazer o desenho aqui. Então na escala E, eu tenho menos 10, né, graus E para o ponto de fusão do gelo e 240 graus E para o ponto de ebulição da água. Ponto de vapor. Ele está perguntando qual é a indicação que na escala E corresponde a 30 graus na escala Celsius. Então, pessoal, a gente quer aqui relacionar, né, a escala E com a escala Celsius. Então, você compara aí. Na escala Celsius, o ponto de gelo é 0 e o ponto de vapor é 100. Aí ele está pedindo 30 graus na escala Celsius, né? Corresponde a quantos graus na escala E? Eu posso chamar essa temperatura, que eu vou descobrir, de TE, né? Temperatura na escala E. E agora você faz aquela velha proporção, a proporção entre as escalas, porque a gente está, né, pressupondo aí as escalas são lineares, né? Então vamos lá, esse tamanho aqui está para o tamanho total da escala E, assim como esse tamanho aqui, essa distância, né, entre esses dois pontos, está para o tamanho total da escala. Vamos lá, pessoal. Aqui começa em menos 10, né? Então qual que é esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui, a distância entre esses dois pontos, você vai pegar esse ponto, que é TE,
menos o ponto inferior, né, pessoal? Menos o de baixo. Só que o de baixo já é menos 10. Então, menos com menos vai ficar mais. Então, quer dizer, a distância entre esses dois pontos é TE mais 10. Porque o 10 já está 10 abaixo de zero, tá certo? Então, a distância é TE mais 10. Qual que é o tamanho total? Aqui, ó, eu faço 240 menos o de baixo, menos 10. Então, 240 menos 10 fica 240 mais 10. Não é isso, pessoal? Então, o tamanho total aqui da escala E vai ser 250. Né? Na verdade, eu acabo somando. Aqui é a mesma coisa, vamos lá. 30 menos 0, aqui é 30. E qual que é o tamanho total aqui da escala Celsius? 100 menos 0, 100. E agora você faz a proporção. Então, esse tamanho aqui, que é TE mais 10, né? Tá aqui, ó, TE mais 10. Está para esse tamanho aqui, que é 30. Então, vamos escrever isso matematicamente. Então, TE mais 10 está para 30, né? Eu divido, eu faço uma relação, uma razão. Assim como o tamanho total aqui, pessoal, 250 está para 100. Tá bom? E agora então, aí eu uso alguma técnica para resolver essa proporção, né? Eu posso multiplicar cruzado, tá? Então, vamos multiplicar aqui cruzado, tá certo? 100 vezes T mais 10. Então, cuidado, tem que abrir o parênteses, né? Porque o 100 vai multiplicar todo mundo. T mais 10. Isso é igual a 30 vezes 250, né? Bom, 3 vezes 25 vai dar 75, né? Com mais os dois zeros aí, 7.500. Agora aqui eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação, não é isso? 100 vezes T, eu vou fazer aqui do lado. 100 vezes T é 100TE, né? Mais 100 vezes 10 vai dar 1.000. E isso é igual a 7.500. Agora eu quero achar o TE, né? O TE é a minha incógnita, é o meu X. Então aqui é uma variável, ó, 100TE, né? Esse número aqui, 1.000, está sozinho. Eu posso juntar ele com o 7.500. Então ele está positivo, vai passar negativo. 7.500 menos 1.000 dá 6.500. Então do lado esquerdo continua o 100TE. E do lado direito, né, eu fiz 7.500 menos 1.000, que dá 6.500. Eu quero então o TE. O 100 está multiplicando, pessoal, vai passar dividindo, né? Então vai ficar 6.500 dividido por 100. Ó, já posso cortar dois zeros aqui. Vai ficar então 65, né? Então, 30 graus na escala Celsius corresponde aí a 30 graus, a 65 graus, melhor dizendo, nessa escala arbitrária E. Tá legal? E assim resolvemos então mais uma questão, a questão de número 4. Vamos aí para a questão de número 5. Um termômetro foi graduado segundo uma escala arbitrária X, de tal forma que as temperaturas 10 graus X e 80 graus X correspondem a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente. Que temperatura em X que corresponde a 50 graus Celsius? Pessoal, a mesma coisa, né? O mesmo sistema é da questão 4. Aí muda somente o nome da escala, que agora é a escala X, e os valores, né? E os números. Então vamos lá. Vamos treinar aí a matemática um pouco, né? Das escalas termométricas. Então vamos lá, eu tenho... Então estou na questão de número 5, né? Então vamos lá, vamos desenhar aqui a escala X. Quais são os pontos de gelo e de vapor na escala X?
vamos lá, na escala X, 10 graus X corresponde a 0 graus Celsius e 80 graus X, 100 graus Celsius. Então, vamos lá. Então, 0 graus X, aliás, desculpe, 10 graus X, né, pessoal? 10 graus X, perdão. 10 graus X corresponde a 0, né, Celsius, e 80 graus X corresponde aí a 100. Então, a gente compara, né, essas duas escalas, a escala X com a escala Celsius, então aqui é 0 e aqui é 100, e ele está pedindo, na escala Celsius, que temperatura, né, na escala, ele quer saber que temperatura em X que corresponde a 50 graus em Celsius. Então, eu tenho 50 graus na escala Celsius, 50 está aqui no meio, né? 50 graus Celsius vai aí cair em qual valor na escala X? Eu vou chamar essa temperatura de Tx, tá bom? E agora eu vou fazer então a proporção, né, entre as escalas. Eu vou pegar esse tamanho aqui. Quanto que vale esse tamanho? Vai lá. Eu pego Tx menos o 10, né? Então, aqui vai ficar Tx menos 10. O anterior ficou mais, pessoal, porque aqui era, se eu não me engano, menos 10 já, né? Aí o menos com menos ficava mais. E qual que é o tamanho total aqui da escala X? O tamanho total da escala X eu vou fazer 80 menos 10, 70. Perdão aí pela desorganização, né, do desenho, tá bom, pessoal? É horrível, né, escrever nesse quadro aqui. Bom, e aqui o tamanho desse pedaço aqui é 50 menos 0, que é 50, né? E o tamanho total de Celsius aqui é 100. Tá? E agora então eu vou fazer a minha proporção. Vamos lá. Esse tamanho aqui, ó, Tx menos 10 está para o tamanho total da escala, ou você também pode dizer que esse tamanho Tx menos 10 está para 50, assim como o tamanho total está para esse tamanho total. Vamos lá, eu vou fazer assim, Tx menos 10, né? Então, Tx, Tx menos 10, então, dividido pelo tamanho total dessa escala x, né? Que é 80 menos 10, 70, tá? Então, 70. Isso deve ser igual a 50, né? Que é esse pedaço aqui, tá bom? 50 sobre o tamanho total da escala Celsius, que é 100. Agora eu multiplico cruzado, então 100 vezes Tx menos 10, eu já vou multiplicar o 100 por todo mundo, tá bom, pessoal? Então 100 vezes Tx é 100 Tx, menos 100 vezes 10 vai dar 1000. Só para a gente adiantar aqui o nosso tempo. E 50 vezes 70, né, vai dar 3.500. Esse menos 1000 está negativo, passa para o outro lado, para a direita, positivo. Então, 3.500 mais 1000 vai dar 4.500. Então, dessa forma, 100 Tx é igual a 4.500. E aí, para achar o Tx, o 100 está multiplicando, passa dividindo. 4.500 dividido por 100 é só cancelar 2 zeros, né, pessoal? Vai dar Tx igual a 45, tá bom? Então, 45 graus nessa escala aí arbitrária x, que corresponde a 50 graus na escala Celsius. Vocês estão vendo como que é simples, meus queridos? É bastante tranquila, né, a conversão entre essas escalas. Vamos agora para a questão de número 6, uma questão de que envolve um gráfico. Um estudante de física criou uma escala arbitrária x, comparando com a escala Celsius, ele obteve o seguinte gráfico.
Então, olha só, é linear, tá bom? É uma reta. É aquilo que nós lemos no artigo. As escalas de temperatura são escalas lineares, tá bom? Ou seja, a temperatura, né? Ela é... Deixa eu aumentar o tamanho para vocês visualizarem. A temperatura de um corpo, né, é diretamente proporcional a... Onde que está isso? É diretamente proporcional à grandeza termométrica, né, pessoal? Vamos ver aqui. Deixa eu só visualizar aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Os termômetros de dilatação de líquidos baseiam-se na lei de expansão volumétrica do líquido com a temperatura. Essa relação não é linear, porém, para diferenças de temperaturas pequenas, a função termométrica reduz a uma forma linear do tipo, né, T de x igual a x mais b, que é a equação de uma reta, né, pessoal? É a função do primeiro grau lá que você aprende em matemática, cujo gráfico é uma reta, tá? O que esse gráfico está dizendo para você? Por exemplo, ó, no eixo horizontal aqui eu tenho a temperatura em Celsius, e no eixo vertical eu tenho a temperatura em graus X. Então, por exemplo, 0 graus Celsius vai corresponder a quantos graus na escala X, pessoal? Ó, menos 40. E 100 graus na escala Celsius vai corresponder a quantos na escala X? 120. Então, de posse desses dois resultados, você consegue achar a equação de conversão entre as duas escalas, tá? Que é a relação entre as escalas Celsius e graus X aqui nesse caso, tá? Muito bem. Então eu vou apagar aqui esse exercício. Lembra, não confunda, tá? Isso aqui é um outro exercício diferente, né? Mas embora ele chame de grau X também, mas a 6 não tem nada a ver com a questão 5, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a velha proporção então, né? Entre as escalas. Olhando para o gráfico, você acha aí a relação entre as escalas X e Celsius. Ó, então, 0 graus Celsius corresponde a menos 40 graus X. Grau X está no eixo vertical. Celsius está no eixo horizontal. Então, 0 Celsius menos 40. E 100 graus na escala Celsius vai corresponder a 120 graus na escala X. Então, vamos transferir aqui. Então, 0 Celsius e 100 graus Celsius. Então, os velhos pontos fixos, né, pessoal, que nós conhecemos. Ponto de gelo e ponto de vapor. Então, vai lá. O 0 da escala Celsius corresponde a quanto? Aí na escala X. Menos 40, né? Menos 40 graus X. E o 100 da escala Celsius corresponde a 120. É isso mesmo, 120 graus na escala X. Ok, então a letra A está perguntando qual é a equação de conversão entre as duas escalas. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma temperatura qualquer na escala Celsius, que eu vou chamar de TC, e ela equivale aí a uma temperatura, uma certa temperatura na escala X, né? Então, TC está para TX. E aí eu faço a velha proporção. Eu vou pegar esse tamanho aqui, TC menos 0, que é TC, e o tamanho total de Celsius. Quanto que é aqui, pessoal? 100, né? É só fazer 100 menos 0, que é 100. E aqui, esse tamanho aqui, que é essa distância entre esses dois pontos, né? É só fazer Tx menos, mas cuidado que 40 é negativo. Então, Tx menos 40, fica Tx mais 40. Tem que fazer jogo de sinal nesse caso, né? Então, Tx mais 40. E o tamanho total aqui da escala X é 120 menos 40. De novo, jogo de sinal. 120 mais 40 vai ficar 160.
Então agora a gente pode obter a equação. É a mesma coisa, vamos fazer a proporção. TC está para 100, TC está para 100, assim como TX mais 40 está para 160. TX mais 40 sobre 160. E agora eu multiplico o cruzado e eu posso aí obter a equação, a relação ou a função que relaciona essas duas escalas. Então vamos lá. Aqui a ordem não importa, né? Vamos fazer 160 vezes x. Vamos lá. Então 160 vezes TC, né? Aliás, pessoal, 160 vezes TC. Isso é igual a 100 vezes TX mais 40. Aí cuidado, eu tenho que multiplicar o 100 por todo mundo, né? Então 100 vezes TX mais, e aí tem que multiplicar também o 100 pelo 40, né, pessoal? 100 vezes 40, 4.000. Tá bom? Poderia parar por aqui? Poderia, tá? Eu já tenho aí uma relação, né, entre a temperatura em Celsius e em graus X. Mas a gente deve deixar mais bonitinho essa fórmula. Nós precisamos, é melhor expressar o TX em função do TC só, tá? Então eu estou observando aqui que o TX está multiplicando pelo 100. Vamos deixar só o TX, então depois a gente vai ter que dividir, né, por esse 100. Mas antes disso, pessoal, vamos lá. Eu quero só o TX, tá? Eu vou isolar o TX aqui nessa minha equação. Então esse 4.000 está positivo, vou passar para o lado esquerdo negativo. Então vai ficar 160 TC, esse 4.000 passou para lá, negativo, menos 4.000, igual, o que sobrou do lado direito? 100 TC. Agora eu posso achar o TC. Então vamos lá, o 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Então TC, perdão pessoal, TC não, né? É TX, desculpem. Aqui é TX, é 100 vezes TX, né? Então o TX é igual, o 100 passou dividindo, então eu vou ter que dividir tudo isso aqui por 100. O 160 TC por 100 e o menos 4.000 por 100. Então vamos lá. 160 dividido por 100 dá 1,6. Então, TX é igual a 1,6 TC menos, aí o 4.000 também divide por 100, né? Porque, senhores, o 100 passa dividindo ali para todo mundo, do que está do lado esquerdo. Então, ficou o que está do lado esquerdo, que é o 160 TC menos 4.000, tudo sobre 100. Então, é 160 dividido por 100 e o menos 4.000 também dividido por 100. 4.000 dividido por 100 dá 40. Olha aí, pessoal, não é muito mais interessante, muito mais bonitinho deixar a função ou a fórmula desse jeito? Tx é igual a 1,6 vezes Tc menos 40. A propósito, esta é a equação dessa reta, tá bom? A equação desse gráfico aqui, dessa reta, é aquela lá, Tx igual a 1,6 Tc menos 40, né? Então, fizemos a letra A, agora vamos fazer a letra B. A B é bem simples. Qual é a temperatura do corpo humano? Está supondo aqui 37 graus Celsius nessa escala. Então, é bem simples, nós já temos a equação, nós já temos a função, não é isso? Então, não precisa agora fazer de novo essa relação entre as escalas aqui, porque agora você tem a equação termométrica, né, a relação entre essas duas escalas, e aí substituindo a temperatura em Celsius por 37, você acha a temperatura na escala X. Então, Tx igual 1,6 vezes a temperatura em Celsius, mas qual é a temperatura em Celsius que eu quero descobrir na escala X? 37 menos 40. Então, eu tenho que fazer essa mera continha aqui, tá? Então, eu preciso fazer 1,6 vezes 37, que dá 59,2. Primeira multiplicação, né, pessoal?
e aí depois subtrair 40. Tá? Aqui é 9, tá? 59. Então, Tx é igual, aí você subtrai, né? 59,2 menos 40 vai dar 19,2 graus. Em qual escala? Escala x, né? Porque eu tô achando aí o Tx. Certo, senhores? Então, resolvemos aí a questão de número 6. Vamos para a questão de número 7, tá? A penúltima questão. Para calibrar um termômetro, um técnico relacionou a temperatura medida e o comprimento da coluna de mercúrio no interior do termômetro. E os dados obtidos foram: quando a temperatura registrada era de 0 graus Celsius, o fluido apresentava um deslocamento de 5 centímetros. Ao atingir a temperatura de 100 graus Celsius, o comprimento registrado foi de 10 centímetros. A partir dessas informações, determine, através de uma função termométrica, a relação existente entre a temperatura, melhor dizendo, e o comprimento da coluna de mercúrio, tá? Então, na leitura do artigo lá, pessoal, você viu, né, que a base do termômetro é isso, é relacionar uma propriedade termométrica, por exemplo, a variação da altura da coluna do mercúrio, que é a substância termométrica, para daí você dizer qual é a temperatura, por meio de alguma escala, né, que você definiu. E a função termométrica é isso, então. A função termométrica é uma relação, né, de primeiro grau, uma equação de primeiro grau do tipo T de x igual a x mais b. Parecido com aquela função do primeiro grau que você estuda em matemática, né? Y igual a x mais b. Então, o x aqui é a propriedade termométrica, que nesse caso é a altura, né, da coluna de mercúrio, tá bom? Muito bem, então como que a gente vai resolver esse exercício? Muito tranquilo, de forma bastante tranquila também, tá? Vamos apagar aqui. Vamos lá, então eu estou aí relacionando a temperatura, né, com a altura da coluna de mercúrio. A altura da coluna de mercúrio vamos chamar aí de H. Tá bom, pessoal? Então, 0 graus Celsius, a altura era de 5 centímetros. 100 graus Celsius era de 10 centímetros. Bom, bastante tranquilo isso, né? 0 graus Celsius, a altura de 5 centímetros. Quando foi para 100 graus Celsius, o comprimento dobrou, né, pessoal? Foi para 10, tá bom? Então, olha só que interessante, a temperatura variou em 100 e a altura da coluna de mercúrio variou em 5, né? Ela dobrou, tá? Foi para 10. Então, 0 graus Celsius, a altura era 5 centímetros. 100 graus Celsius, a altura 10 centímetros. Então, ele está pedindo aí qual que é a relação, qual é a equação que relaciona essa propriedade termométrica, que é a altura da coluna de mercúrio, com a temperatura, tá bom? Muito bem. Bom, a gente pode fazer, de novo, uma proporção aqui. Só que agora é entre a temperatura e a altura, né, pessoal? Agora não é mais entre duas escalas termométricas. Então, vamos lá. 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. Aí aqui a altura, tá? A altura aqui é 5, né? Centímetros. E aqui é 10 centímetros. Aí se eu pegar uma temperatura qualquer aqui, arbitrária, né? E qual que vai ser a altura H, tá? Então é a mesma coisa, pessoal. A gente vai fazer aí as mesmas proporções, tá bom? Eu vou pegar esse tamanho, que é T menos 0, é T, está para o tamanho total, que é 100 menos 0, que é 100. Então, T sobre 100,
igual a H menos 5, ó, esse tamanho aqui é H menos 5, né, a distância entre esses dois pontos, é o ponto superior menos o ponto inferior, tá bom? E está para 10 menos 5 é 5, né, pessoal? E aí, então, agora eu multiplico cruzado, tá bom? 5 vezes t é 5t, igual 100 vezes todo mundo aqui, pessoal. Então, vai lá, 100h, 100 vezes h, menos 5 vezes 100, 500. Tá bom? E aí, eu vou, então, isolar o t. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Aí, divido todo mundo aqui de novo, né? Aquela história, por 5, nesse caso. Então, 100 dividido por 5 dá 20. 20h, menos 500 dividido por 5 dá 100. Então, qual que é a relação entre a temperatura e a altura da coluna de mercúrio? É essa que aqui está. T igual 20h, 20 vezes a altura, menos 100. Tá bom? Esta é a relação, é a função termométrica. Então, é isso que ele pede apenas, é a função termométrica. E vamos aí para a última questão. Se eu não me engano, essa era uma questão do ITA, tá? O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Então, se você prestou atenção quando eu resolvi aí a questão de número 3, na questão de número 3, pessoal, eu expliquei, né, aquela maneira fácil de você resolver essas questões que pedem variações de temperatura, né? Note que essa questão, ela deu a variação de temperatura na escala Celsius e pede a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então, vamos lá, vamos relembrar. Na escala Celsius, eu tenho para o ponto de gelo 0, para o ponto de vapor, para a água, né, 100. E na escala Fahrenheit, esses valores são 32 e 212. Essas escalas não têm o mesmo tamanho. Aqui a distância é 100, aqui a distância é 180. Então, você não pode dizer que uma variação de 1 grau em Celsius é igual a variação de 1 grau em Kelvin, em Fahrenheit. Vamos pegar aqui então um ΔT, né, uma variação de temperatura em Celsius. Quanto que vai ser essa variação de temperatura em Fahrenheit? ΔTF. E aí a gente faz uma proporção, né? Esse tamanho aqui, ó, a gente pode fazer direto, ó, ΔTC sobre o tamanho total, que é 100, né? Igual ΔTF sobre, qual que é o tamanho total aqui? A distância entre 212 e 32. 180, né? E aí, então, pessoal, vamos lá, eu quero o ΔTF. Esse 180 está embaixo, dividindo, joga multiplicando. Então, ΔTF igual, aí vai ficar 180 vezes ΔTC dividido por 100. Eu já posso dividir direto 180 por 100, que dá 1,8. Né? Naquela questão anterior, se eu não me engano, a questão 3, eu escrevi para você essa fórmula. A variação de temperatura em Fahrenheit igual 1,8 vezes a variação de temperatura em Celsius. Então, cuidado, pessoal. O que ele deu nesse exercício aqui foi a diferença, isto é, a variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Ele deu uma variação de temperatura. Ele não deu uma temperatura. Então, você tem que tomar cuidado, porque o aluno desatento pegaria a fórmula lá entre Celsius e Fahrenheit e jogaria os 60 no TC e acharia o TF e perde a questão e acaba errando a questão.
Essa questão está pedindo a diferença, a variação de temperatura na escala Fahrenheit, tá bom? E não está pedindo a temperatura de 60 graus Celsius na escala Fahrenheit. Cuidado! Então você tem que se atentar para isso. Então, qual é a variação de temperatura na escala Celsius aqui? 60. Então, para achar a variação de temperatura na escala Fahrenheit, você vai fazer 1,8 vezes 60. Tá bom? 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10, né? Então, fica aqui 108, né? Então, a variação de temperatura em Fahrenheit, desculpem novamente aí pela minha letra, pessoal, é 108, né? 108 graus na escala Fahrenheit. Tá legal? Então, não esqueçam dessa informação aí, que os alunos geralmente esquecem, né? Muito bem, meus queridos, resolvemos então a lista de exercícios, tá? Você deve aí corrigir no seu caderno essa lista de exercícios e estudar. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Abraços! Thank you.